Japão versus Coreia do Norte. Um século de tensão. Entre sombras do passado e ecos do presente, duas nações se encaram à distância. De um lado, o Japão, moderno, desenvolvido, aliado do Ocidente. Do outro, a Coreia do Norte, isolada, militarizada, herdeira de um trauma histórico. Mas o que há por trás dessa rivalidade silenciosa, marcada por sequestros, lançamentos de mísseis e desconfiança mútua? Esta é a história de um conflito que nunca virou guerra oficial, mas cujas consequências se arrastam por mais de um século. Antes de prosseguirmos, peço que inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Passado que não passa. Para entender o presente, precisamos voltar ao início do século XX. Em 1910, o Japão Imperial anexou a Coreia, transformando-a em uma colônia. A partir daí, iniciou-se um período brutal de dominação. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto o Japão lutava ao lado dos aliados, a Coreia estava sob domínio estrangeiro. A cultura coreana foi suprimida. A língua japonesa foi imposta. Templos, escolas e documentos foram apagados. Tudo em nome da assimilação forçada. Milhares de coreanos foram explorados como mão de obra barata. O arroz que produziam não alimentava suas famílias, mas era enviado para o Japão. Mas os horrores não pararam por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão intensificou sua opressão. Milhares de mulheres coreanas foram sequestradas e escravizadas sexualmente nos chamados postos de conforto, servindo aos soldados japoneses. Esse trauma coletivo nunca foi esquecido. Capítulo 2: A partição e o ódio ideológico. Com a derrota do Japão em 1945, a Coreia foi libertada, mas dividida ao meio. O Norte, sob influência soviética. O Sul, alinhado aos Estados Unidos. Em 1950, a Guerra da Coreia explode. O Japão, agora ocupado pelos Estados Unidos, serve como base de apoio para as forças americanas. Pyongyang vê isso como traição. Para o regime norte-coreano, o Japão não apenas foi um opressor, mas se tornou um aliado dos imperialistas ocidentais. A animosidade se cristalizou. Japão e Coreia do Norte sequer estabelecem relações diplomáticas formais até hoje. Capítulo 3: Sequestrados no silêncio. Nas décadas de 1970 e 1980, algo estranho começou a acontecer. Jovens japoneses começaram a desaparecer em praias e cidades costeiras. Famílias buscaram respostas, mas encontraram silêncio. Somente em 2002, um fato estarrecedor veio à tona. Durante uma reunião histórica, o líder norte-coreano Kim Jong-il admitiu que agentes norte-coreanos haviam sequestrado 13 cidadãos japoneses. O objetivo: forçá-los a ensinar cultura e idioma japonês aos espiões norte-coreanos. Entre os nomes, uma adolescente de apenas 13 anos, Megumi Okota. Ela desapareceu em 1977. Anos depois, Pyongyang informou que ela havia morrido, mas nunca apresentou provas conclusivas. A confissão causou revolta no Japão. Kim pediu desculpas, e 5 japoneses foram autorizados a retornar. Mas dezenas de casos ainda permanecem sem solução. O governo japonês afirma que pelo menos 17 cidadãos foram sequestrados. Organizações independentes falam em dezenas, talvez centenas. Capítulo 4: Os mísseis que rasgam o céu. Nos anos 2000, um novo capítulo de tensão começou.
O programa nuclear norte-coreano. Em 1998, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o Japão pela primeira vez. Sirene soou. Crianças correram para abrigos. A população experimentou o medo real de um ataque. Mas o auge veio em 2017. 2 mísseis de longo alcance cruzaram o céu japonês, um deles passando por Hokkaido. Sirenes do sistema J-Alert interromperam a programação televisiva. Trens pararam. Escolas foram evacuadas. O recado era claro: o Japão está na mira. Em resposta, Tóquio ampliou seus gastos militares, fortaleceu alianças com os Estados Unidos e começou a debater a remilitarização plena, algo até então impensável sob sua constituição pacifista. Capítulo 5. O gelo entre Tóquio e Pyongyang. Hoje, Japão e Coreia do Norte vivem uma guerra fria particular. O Japão exige a devolução de todos os cidadãos sequestrados, transparência sobre o destino dos desaparecidos e o fim imediato das ameaças nucleares. A Coreia do Norte responde com acusações de que o Japão nunca se desculpou verdadeiramente por seus crimes coloniais, de que age como marionete dos Estados Unidos e de que seu próprio programa nuclear é uma medida de defesa legítima. Entre essas duas visões irreconciliáveis está uma população japonesa cada vez mais atenta e cada vez mais preocupada. Conclusão: cicatrizes abertas. O conflito entre Japão e Coreia do Norte não se vê em trincheiras, mas nas palavras afiadas, nos testes balísticos e nas memórias não resolvidas. Enquanto o Japão avança tecnologicamente e promove a paz, a Coreia do Norte avança militarmente e promove o medo. Mas o que une essas duas nações é o passado que insiste em não ser enterrado. E talvez, enquanto não houver verdade, justiça e reconciliação, os mísseis continuarão cruzando o céu. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se. Compartilhe até o próximo vídeo.